Vamos começar, amadas? Hoje é uma aula mais feminina e Sim. provavelmente bem produtiva, porque estamos aqui reunidas em mulheres muito especiais. Muito obrigada por me deixar entrar na casa de vocês no dia de hoje. Vamos orar para a gente começar? Gibele, você pode fazer essa oração para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença, Pai querido, Pai amado, primeiramente para agradecermos por estar reunido em seu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, por esse privilégio de aprendermos mais e mais a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim, eu peço pelas pessoas que estão precisando do Senhor agora, Pai, como a irmã Zuleika, que o Senhor possa estar lá com ela verdadeiramente, Senhor, tirando ela rapidamente, Senhor, desse estado de doença, Senhor, em nome de Jesus, como você ela já testemunhou muito de Jesus Cristo através da vida dela, ela vai testemunhar de novo, Senhor. E fala, Amém. Senhor, fala conosco, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. 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 Vamos lá. Só para avisar vocês, eu não sei se vocês receberam essa mensagem, a Gibele orou pela Zuleika, né? Bruna Zuleika é uma irmã da nossa igreja, que está enfrentando um câncer de pulmão. Ela tem recorrentemente tumores e faz sempre acompanhamento, né? Ela tem um histórico de muita luta com câncer. E aí ele aparece em diferentes lugares, a gente estava orando porque ela teve que ser submetida a uma cirurgia porque apareceu um tumor no pulmão. E ela está internada, né? Então, se você tiver momentos de oração e puder lembrar dessa irmã, ela é muito querida para nós. Eu espero que um dia, mesmo que seja por aqui, você possa conhecê-la, que o testemunho dela é muito especial. Amadas, olha só. Hoje eu preparei uma abordagem em um pedaço da Jonas. Eu ainda vou ficar em Jonas até a gente terminar esse conteúdo. Eu espero que a gente faça mais em uma aula. A Alicia está entrando. Eu falei na aula, olha, eu quero dizer para vocês assim, essa técnica da gente gravar a aula e botar no YouTube foi sensacional. Eu estou recebendo muita mensagem do evento, assim, né? Oi, Alicia! Oi! Oi, Alicia! Eu estou recebendo bastante mensagem do retorno, assim, de como foi legal ter esse diálogo sobre esses temas. A Daniele está entrando. E aí eu quero dizer para vocês que assim, eu estou gravando a aula, eu vou colocar no YouTube, e aí vocês podem ir lá assistir, ou vocês podem compartilhar com alguém, né, para falar um pouquinho sobre esses temas. Ô Dani, eu vou colocar no mute, tá? Ah, você já pôs, tá bom. Só para você ficar mais à vontade, aí você pode deixar o lance rolar na sua casa. Tudo bem, Dani? Mas assim, para mim, você está me ouvindo? Beleza. Aí, então, eu trouxe um pedaço de Jonas para a gente dar uma olhada. O capítulo 1, eu quero ler com vocês do 4 a 17. São 2 blocos, com 2 temas. A gente está estudando Jonas, Alicia, você que está chegando hoje. Eu comecei, já tem umas 3 aulas que eu estou mexendo nesse texto, tem bastante informação pequena, mas fluida, né? É o profeta da pandemia, do Oriente. Então, Jonas 1, do 4 a 17, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero ler com vocês esse pequeno pedaço. Primeiro do 1 a 11, é o primeiro bloco, né? Só para dizer para vocês, do 1 a 3, a gente tem uma introdução do livro e a rota de fuga dele. É a introdução mais rápida que um livro de profeta tem. A gente sabe que ele é filho de Amitai, e a gente sabe do chamado dele, né? Desponte a grande cidade e clama porque a malícia subiu contra mim. No 3, diz que ele foi fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Tendo descido de Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou e foi para Tarsis. Então, assim, esse bloco do 4 a 11, ele está fazendo a viagem, que eu não sei se vocês se lembram, eu disse para vocês assim, ele
ele tinha que ir para Tarsis, ele tinha que ir para Nínive, que era um complexo urbano que estava a mais ou menos uns 32 quilômetros ao sul de Israel, de onde ele estava. Ele tinha que ir a 32 quilômetros do sul de Israel, onde ele estava. E aí ele pagou uma passagem para ir para Tarsis, que é no Estreito de Gibraltar, que é a 4.000 quilômetros de onde ele estava. Eu acho que ele pensou assim, quanto mais longe eu for, melhor vai ser. E aí é uma coisa muito engraçada, porque Jonas achou sinceramente, olha, pensa aqui comigo, Jonas achou sinceramente que ele ia conseguir fugir de Deus. Eu não sei se você já teve essa ideia. E também não tem problema você admitir isso. Porque se está na Bíblia, e se isso está registrado na Bíblia, e Jonas é o profeta que foi citado por Jesus depois, quer dizer que se a gente passou por isso, estamos bem, estamos em ordem. Porque não tem problema a gente achar que a gente pode fugir de Deus. Kátia, eu vou mutar aqui, tá bom? Não tem problema a gente achar que pode fugir de Deus. Isso é normal. A gente acha que pode se esconder. Eu já atendi uma pessoa, e aqui é o momento fofoca gospel, sem nome, sem nada, só para vocês saberem, eu já atendi uma pessoa que disse assim para mim, eu não vou mais na igreja porque lá eu encontro Deus. Aí eu pensei, esta pessoa acha que Deus está lá. Se ela souber que a gente vive num Big Brother de Deus, porque ele está em todos os lugares, ela vai surtar. Então eu vou deixar rolar, porque a segurança dela estar em casa é porque ela acha que Deus não está lá. Talvez ela não tenha pensado nisso. Eu quero dizer para vocês, vou falar baixo, não dá para se esconder de Deus. O Salmo 139 diz que se você for para o fundo do abismo, lá ele estaria. Se você mergulhasse nos profundos dos mares, lá ele estaria. Se você subisse aos céus para alcançar estrelas, lá ele estaria. Não dá para fugir de Deus. Mas tudo bem. Tudo bem. Porque ele não é intrometido. E ele não está te vigiando. Ele está cuidando de você. Essa é a diferença. Jonas achou que se ele fugisse, ele não ia precisar cumprir o trabalho, ele não ia precisar cumprir a tarefa. Eu já fiz isso uma vez. Uma vez, tinha um culto que eu não queria pregar. Então eu não fui. Porque eu falei, eu não vou para esse culto, porque eu não quero pregar, eu não quero encontrar Deus onde ele está. Não estou afim. Peguei o trem e desci numa estação e peguei o sentido oposto. Dentro do trem, uma pessoa me abraçou e falou assim, eu estou desesperada. Você tem alguma coisa para me dar? Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu não estou precisando de dinheiro. Eu queria ouvir algo de esperança. Aí eu pensei, mano, eu não fui pregar porque eu não queria falar. Será que rola? Eu queria escutar música, eu queria ler, eu queria ficar sozinha. Mas Deus não me dá sossego. E naquele dia eu tive que pregar naquele trem. Aquela pessoa aceitou Jesus. E eu me achei horrível. E glória a Deus, né, Dominique? Porque se a produtividade do céu dependesse da boa vontade da gente, e se a conversão de Nínive dependesse só de Jonas, eles estavam castigados. Mas não dependia, porque Deus amava aquela cidade demais, mesmo ela não sendo merecedora. E aí esse bloco aqui diz que ele insistiu, pagou uma passagem e foi para Tarsis. Aí diz assim, ó, Deus não dá sossego. Olha o 4. Acompanha comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém,
havia descido ao porão e se deitado. Dormia profundamente. Quer dizer, tá nem fazendo contas de que o bicho está pegando. Tá é com sono. Tá é dormindo. Chegando, ele, o mestre do navio, lhe disse: "O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." E aqui um parênteses. Sabe o que eu acho muito engraçado? Um pagão vai chamar a atenção de Jonas para orar. Vocês não acham isso engraçado? Um pagão vai acordar o cara. O cara tá lá dormindo. Jesus já fez isso também, né? Diz que tem passagem de uma tempestade no mar, que Jesus está belo e formoso dormindo no fundo do navio. Para Jesus, a gente faz a seguinte leitura: ele está dormindo porque ele é Jesus. Jonas não. Jonas está dormindo porque é preguiçoso, não está nem sentindo o peso da água e o peso da confusão. Todo mundo estava orando e resolvendo a coisa, tentando acalmar a tempestade, pelo menos para o navio ficar direito. Esse chefe do navio, que não acredita em Deus, porque o texto diz que todos os marinheiros estavam orando, cada um a seu Deus, então, como não tem uma informação expressa, eu estou achando que esse cara não é crente, esse cara não é convertido a Javé, Jeová, Elohim, o nome que você quiser usar por enquanto aqui nessa noite. Ou Deus mesmo. Né? Esse cara vai acordar Jonas. Fala assim: você tá dormindo, né? Tá com bastante sono você, né? Por que você não acorda e ora pro seu Deus? Quem sabe ele responde. Não foi com escárnio, como alguns salmistas falam, né? Tem um salmista que diz assim: as pessoas perguntam para mim, o meu Deus, onde está? Essa pessoa está escarnecendo. Esse marinheiro não está escarnecendo. Ele está sugerindo que Jonas ore, porque eles estão com medo. E talvez aquele Deus possa dar conta daquele momento. Até aqui vocês estão entendendo? Está tudo bem? Vocês estão aqui? Alguém quer falar? Essa aula fica meio palestra, né? Eu me sinto... Eu fico preocupada se vocês estão entendendo o conteúdo até aqui. Tudo bem? Tá bom, então eu vou parando eu vou indo. Aí um pagão desceu no barco, acordou Jonas e falou: você não vai orar não, querido? E diziam uns aos outros, os marinheiros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles já tinham a noção de que aquilo não era normal, o que eu acho estranho também, porque uma tempestade é normal, né, no mar. Mas como aquela época é uma época de muita crendice, foi objetivamente entendido entre eles que alguém era culpado por aquela lance estar rolando. Né? Lançaram sorte e adivinha? Adivinha? Se eu tivesse naquele barco, também tinha caído sobre mim. Se fosse para ganhar R$1 bilhão, eu tinha perdido esse jogo. Se fosse para ganhar um carro, não tinha saído o meu nome. Mas o Jonas recebeu a notificação: você foi escolhido o sortudo. Então disseram para ele: então você vai falar agora por que nós estamos passando por isso. Quem é você? Que ocupação é tua? De onde você vem? Qual é sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, com aquilo, devia estar de poker face, né? Eu sou hebreu. Tema ao Senhor, o Deus que fez a terra, o céu e o mar. Então os homens ficaram possuídos de temor e lhe disseram: por que você fez isso? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Deus que tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia tornando-se cada vez mais impetuoso. Então, aqui uma relação de entendimento de que um pagão chamou Jonas para orar e ele teve que declarar para aqueles homens. Eu fico pensando se não parece aquelas situações assim, né? Quando você dá aquele mega escândalo na rua porque você está se sentindo injustiçada por alguma coisa, você está errada, e alguém pergunta assim: você é crente?
Ou quando você está se comportando mal em algum lugar? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. Eu já tive um comportamento muito explosivo num lugar e alguém falou assim para mim: eu pensei que você fosse crente. Você é crente? Aí eu tive que tomar o remédio do Jonas, encarar a seguinte verdade: eu sou e eu estou errada. Isso é um testemunho. Sou, gente, desculpa. Destemperei. Foi mal, mas eu sou. Aí a pessoa falou assim para mim: ah, que bom que eu não estava errada. Você é. Nossa, e que coragem a sua. Porque numa situação como essa, se eu fosse, né, covarde, eu ia dizer assim: não, não sou. Não vou falar que eu sou. Porque eu estou fazendo uma coisa errada aqui, eu estou brigando, eu estou perdendo a cabeça, né? E acontece. E eu acho que eu respeito muito essa atitude de Jonas, eu já me vi neste lugar. Sou crente, sim, acredito em Deus, estou fugindo dele, no caso aqui está tudo errado. Por minha causa, vocês acertaram, parabéns. Aí os marinheiros falaram: e o que eu faço com você? Aí o Jonas no capítulo 12 diz, no versículo 12 diz: me joga no mar, porque o mar vai se aquietar. Porque eu sei que é por minha causa que veio a tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso com eles. Então clamaram ao Senhor: rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós o teu sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas, lançaram no mar, e o mar se aquietou. Temeram, pois, esse homem em extremo ao Senhor. Ó, todo mundo se converteu no barco. Temeram os homens ao Senhor em extremo e ofereceram a sacrifício ao Senhor e fizeram seus votos. Eu me emociono nessa hora, sabia? Eu acho muito estranho um homem ser lançado no mar, o mar se aquietar e todo mundo se converter, mas foi a primeira pregação de Jonas, foi essa. Admitir que ele era o culpado daquela tormenta, dar a solução para aquela situação. E Deus foi tão maravilhoso que resolveu duas coisas. Acalmou a tempestade e aqueles homens se converteram. E depois mandou um grande peixe para tragar a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois esse texto vai aparecer em Mateus 38:40. Que os discípulos, os fariseus e os saduceus estão pedindo para Jesus um sinal do Filho do Homem. Eu vou ler com você depois esse texto, mas antes eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Esse é um estudo bíblico, mas vai virar uma pregação para a gente pensar. Você está fugindo de algo? Você já se escondeu de Deus ou está se escondendo de Deus? Isso é para você pensar. Porque eu quero dizer nessa noite para vocês, à luz dessa experiência, que Deus está nos usando até nas nossas fugas. Deus está nos usando até nas nossas negações. Até quando a gente se esconde, Deus consegue nos usar e transformar a gente em bênção onde a gente está. Se Jonas trouxe maldição a um grupo de homens, quando ele declarou Deus como seu Senhor, ele transformou aquela situação em bênção. E Deus cuidou dele. E ainda bem que eu não sou Deus, né? Porque se de repente, se eu fosse Deus, eu diria assim: me negou, fugiu, agora se afoga. Um ser humano faria isso, para se vingar, né? Mas Deus acalmou a tempestade, conquistou aqueles homens na sua benevolência, acalmou a tempestade e mandou um peixe. O texto não diz que é baleia, o texto não diz que é tubarão, o texto não diz que é um polvo. O texto diz que é um peixe. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês nessa noite. Mulheres do meu coração,
Vocês acreditam que Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que ele pode ter até criado um peixe para engolir Jonas? E aí eu faço essa pergunta para vocês pensarem o seguinte: Deus é tão maravilhoso e tão benevolente que ele cria coisas que não existem e traz à existência coisas que não existem para cuidar de nós. Então, aquela vaga de emprego que você nunca imaginou que poderia acontecer, aquela resposta no relacionamento que você achou que nem viria, aquela situação absurda, Deus pode mudar, mandando para cuidar de nós um grande peixe que nem existe para nos proteger. Aí eu quero dizer uma outra coisa para vocês que esse texto me provoca. Vocês sabiam que quando a gente quer fazer algo errado e quando a gente quer fugir, sempre tem uma passagem para Tarsis disponível para a gente sair correndo? Eu ouvi um grande pregador uma vez da Assembleia de Deus, e eu vou brincar aqui com a Ana, porque a Ana estava comigo nessa pregação e eu nunca me esqueci. Esse grande pregador disse assim: quando Deus dá uma ordem, ele faz tudo acontecer de modo estranho. Mas quando a gente quer fugir, o diabo tem um barco para Tarsis. Eu quero dizer para vocês nessa noite, mulheres do meu coração, fujam das facilidades que o diabo tem disposto na vida de vocês para encurtar caminhos e facilitar os processos. É aquela facilidade assim: em vez de lutar com o meu medo, eu bebo. A bebida é uma passagem para Tarsis. Em vez de resolver o meu casamento, eu traio. O adultério é uma passagem para Tarsis. Em vez de falar a verdade porque ela é difícil, eu minto. A mentira é um bilhete para Tarsis. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para que vocês abram os olhos para os bilhetes para Tarsis que o diabo tem colocado na vida de vocês. E quero dizer para vocês, diga não. Não paga essa passagem. Não paga essa passagem. Vai sair mais caro. Vai dar mais trabalho. E vai doer. E vai arrebentar com a mensagem de vocês. Mas o peixe está lá. Se vocês já pagaram essa passagem, já compraram esse bilhete e já embarcaram, eu vou dizer para vocês o seguinte: pula na água. Pula desse barco. Pula desse barco. Porque o peixe está lá. E Deus pode salvar você de um afogamento eminente. Vocês querem falar? Vamos falar um pouco? Uau. Vamos falar um pouco. O que essa experiência de Jonas mexe com vocês nessa noite? O que traz ao coração de vocês essas perguntas que eu estou fazendo e diante dessa situação? Vamos lá, quem quer começar? Pastora, a senhora falou que Deus não... que ele pega a gente no pé, né? E se não fosse isso, pastor, aí ficava ruim. Por ele pegar no pé, que eu agradeço muito, porque eu estou sentindo muita presença de Deus e eu não quero que ele largue de mim de jamais. Que ele pegue no meu pé mesmo, que ele me mostre as coisas erradas, que ele me tire dos caminhos errados, das situações erradas, e me fortaleça, porque ele pegando no meu pé, eu sou forte. Sem ele, eu não sou nada, pastor. Que bom, Isbeli. Mais alguém quer falar? Bom, eu quero reforçar o que você está falando, né? Eu acho que quando Jonas não negou, né? Aliás, quando você falou, quando a gente faz alguma coisa errada e as pessoas apontam e perguntam, você não é crente? Isso parece que é um tapa na cara da gente, né? E quando a gente não nega, eu acho que é muito válido isso. Porque nós somos crentes,
e erramos e temos que confessar. Errei, desculpa, né? E quando a gente pega esse barco, um caminho mais fácil, ou fugindo de Deus, a gente tem que pular na água mesmo, que Deus vai providenciar um peixe que tem um útero muito bom, que vai nos resgatar do mal. Eu tive esse momento e posso falar que eu estou num peixe. Eu estou no útero de um peixe muito bom, sabe? Que tá me deixando por águas tranquilas agora. Eu pulei na água. Você pulou na água, Ana? Pulei na água. Que bom ouvir que Jonas deixou algum ensinamento. E que bom saber que você está no peixe, Ana. Então aproveita que você tem 72 horas teológicas. 72 horas teológicas para curtir isso. Daí eu tenho que pregar. Daí eu tenho porque que pregar. Se a história for a mesma, o texto diz que ele orou e depois foi vomitado na praia de Nínive. Porque aí o peixe, o peixe é assim, né? Você está dentro, você tem 72 horas para descansar e quem comanda a rota do peixe é Deus. E aí isso pode ser maravilhoso se o seu ponto de vista é um ponto de vista entregue e confiante, né? No seu futuro. E quando você descer na praia, alguma coisa vai ter que acontecer. Mas se eu for viver a vida de Jonas, a minha pregação vai ser rápida e vai ser o suficiente. Bem ruim. Vai ser rápido e bem ruim, mas eficiente. Vai tocar muitas vidas. Uma cidade inteira. Em nome de Jesus. Amém. E mais? Olha, eu tenho uma relação com Jonas um pouco diferente. Fala, Alice. Porque quando eu me converti, era muito engraçado. Eu não suportava Paulo. E eu me identificava com Jonas no sentido de que, cara, Deus quer que eu vou para lá, mas essa gente tarada... Então, assim, e eu quero ir para cá. Então, era uma, vamos dizer assim, era uma caminhada. E era mais fácil essa identidade com Jonas, porque Jonas me parecia uma pessoa muito comum, né? Que toma atitudes comuns. Não concordo, não gosto daquela gente, não vou para lá, não sei o quê. E Paulo, para mim, era uma coisa assim... Paulo já chegou lá, era muito distante, entendeu? Então, eu falava assim, não. Eu gosto de Pedro e Jonas, entendeu? Você gosta de gente nervosa, né, Alicia? Eu gosto de gente, assim, que bizarra, vamos dizer, gente que não vou pra lá, eu venho pra cá, imagina. E eu também... E aí, também uma experiência que a gente teve ao longo da nossa vida aí foi precisar tirar o Jonas da nossa vida. O Vinícius até já fez uma aula sobre isso. Pessoas que você fica no mesmo barco, mas que, na verdade, estão atrapalhando a sua trajetória. Porque essa história tem o Jonas e tem as pessoas que estavam sendo prejudicadas pelas atitudes que Jonas estava tomando e ele não estava obedecendo a Deus. Então, tem um outro lado também que a gente já viveu, que era assim, entender que algumas coisas na nossa vida não estavam indo bem porque a gente estava carregando uma pessoa ou pessoas que tinham que resolver suas questões sozinhas, entendeu? Nós estávamos... assim, então, para mim, nunca foi muito essa coisa assim de obedecer. Eu acho que as minhas questões com Deus eram sempre que eu não entendia bem a mensagem, não entender bem a mensagem, mas não ter essa coisa assim de ele quer que eu vá para lá e eu vou para outro lado. Esse sentimento eu acho que... E nem de me esconder. Eu acho que eu nunca tive esse sentimento de achar que era possível. A minha relação sempre foi assim, mas, cara, não estou entendendo, não dá para passar no céu assim, oi, Alicia, bom dia, olha, sua tarefa hoje é... Entendeu? Então, assim, eu acho que essa passagem tem muitos lados, né? E é bem interessante ouvir assim, a experiência de cada um. Eu acho, Alicia, que quando Deus tiver um WhatsApp, todas nós vamos curtir muito de adicioná-lo, né? Porque se ele puder mandar mensagens um pouco mais objetivas para dizer o que ele quer que a gente faça, ia facilitar pra caramba, né?
E de preferência escreve prazo, 2 pontos, X de tempo. Você precisa cumprir em tantas horas. Ótimo. Bruna, quer falar? Tá, fica à vontade, tá bem. Daniele, você quer falar? As meninas Fazer são um comentário. tímidas. Fazer um comentário só. Pode fazer, faz, Dona. Que a gente estava falando sobre o que você falou, né, de dar um chilique, alguém perguntar se é crente e tal. Comigo isso nunca aconteceu de perguntarem, mas eu fico me policiando muito, assim, sabe? Quando você tem um sentimento, um pensamento que você sabe que não é certo e tal, e na hora vem, assim, sabe? Parece que alguém tá me corrigindo, mas na hora já vem, assim, esse pensamento em mim. Aí eu peguei agora para lembrar, essa pulseirinha que ganhei na igreja, que são as iniciais do que Jesus faria. Então toda vez que eu olho para ela, eu fico lembrando disso. Eu não sei se é por isso que eu fico me policiando, lógico, é assim, é um símbolo, é uma coisa assim, né? Não é uma pulseira, né? Mas é o que ela representa, o que ela te faz pensar, né? Então eu fico tempo, momento, assim, todo momento, assim, quando tem, sei lá, algum pensamento ruim, então a gente já tenta já se policiar. Sim. Mas não chegou, nunca me perguntaram, né? Se é crente e tal, mas... A Alicia falou que gosta de pessoas bizarras, né? Eu também tenho uma identificação histórica com algumas pessoas bizarras, né? Até o meu primeiro bispo, quando me ajudou na formação, me discipulou, um bispo mais antigo que já não é mais bispo da igreja, já é emérito, né? Ele dizia para mim que eu era muito parecida com Pedro, ainda bem que eu não tinha uma espada. Porque vocês sabem que a piada dessa passagem, que Jesus está no Getsemane e os soldados chegam para prendê-lo, é que Pedro, na hora que tira a espada, ele acerta a orelha porque o cara deitou, porque ele mirou no pescoço, né? E aí, isso foi uma das muitas ocorrências que vocês conhecem, né? A truculência, o sangue fervilhando, né? A impulsividade, né? Eu tive que lidar durante muitos anos com essas questões de impulsividade e eu ainda tenho que me policiar, né? Por causa disso. Usei essa pulseirinha há muito tempo, Dominique, e ela me ajudou bastante, porque a pulseira me obrigava a parar. Eu não conseguia parar, né? E muitas vezes, se você tem uma atitude impulsiva contra uma violência, você às vezes é mais violento do que a violência que aconteceu, né? Sim. São coisas para a gente pensar, né? E admitir. A gente precisa admitir, ó, tô fugindo, olha, eu tô com medo, olha, eu estourei, olha, a culpa é minha, não tá legal. Eu acho que você vê que esse testemunho de Jonas faz com que todas as pessoas do barco se convertam, porque movimenta uma relação de tirar ele do barco, de falar de quem ele está servindo, né? Mas é claro, né, Dominique, se a gente puder evitar esse tipo de bafafá na hora que a gente está se apresentando e falando de Deus, ajuda, né? Essa pulseirinha rodou na igreja e essa pulseirinha antiga, e tem um livro, né, com esse nome, Em Seus Passos, do que faria Jesus, né? Para você refletir as decisões que você toma. Quem mais? Kátia, quer falar? Kátia, está ouvindo? Cadê você? Tá com o fone desativado. O fone está fechado. Quer falar, Kátia? Pode falar. Abriu. Para mim, Oi, ele se lembra muito a questão... Oi, tudo bem? Lembra muito a questão, assim, do chamado, né? Porque... eu também tô que nem a Ana, assim, eu tô meio na barriga, não sei se eu já tô sendo vomitada, tô alguma dessas fases aí. Eu não sei que fase que eu tô, eu tô entre o peito e um vômito, né? Porque não necessariamente, porque às vezes acho que é quando a gente pensa em chamada, a gente pensa muito assim, em um missionário, né, em ser pastor, e não é só isso, tem outros chamados, né? E eles são importantes também para o reino. Ultimamente eu tenho falado muito de chamado aqui, acho que o Vini escuta, ele fala assim, mãe, eu tenho um chamado também? Vou ter que deixar fazer as coisas normais da vida. Eu falei, olha,
Aí daí passa uns dias, ele pergunta de novo, será que eu tenho um chamado? Eu falei, se você tiver, Deus vai falar com você. Mas ele vai falar para você também? Então ele já tá, eu falei, quando a gente fica muito preocupada é porque a gente tem. Porque a cozinha lá dentro tá cutucando e você sabe. Ele fala, mas eu queria ter uma vida normal. Eu falei, não, a gente... Eu tenho uma vida normal. Eu até vou no banheiro às vezes. Bem normalzinha, bem normal. Kátia? Que figura. Travou. Eu ia falar para ela que ela tem que fazer igual ele fez com o Samuel, mandar o Vinícius perguntar, oi, Kátia, você travou. Termina que você travou, a gente não ouviu nada que você disse. Oi. Oi. Voltou? Você estava falando que você acha que ele tem um chamado, porque ele tem essa cutucaçãozinha aí. Isso, ele tem me perguntado muito disso, né? Porque ele tem ouvido eu falando assim, às vezes alguém me liga, eu falo, ai, gente, eu sempre fiquei... eu acho que é mais para a questão do ministério de louvor, mas eu sempre fugi, assim. Eu ajudava em alguma coisa, mas eu não queria, porque você tem que se envolver. Depois eu tive outras situações na vida aí, que nem entrei no barco aí, peguei esse ticket aí para Tarsis, né? E me mandei, mas aí depois eu quebrei a cara, então, né, achei melhor pular na água também. Então, você vai vendo que, e é que eu sempre tenho falado assim, a gente não vem aqui só trabalhar, acordar no outro dia, comer, dormir, trabalhar, eu sei que é alguma coisa que seja feita por nós, né? Mas é difícil esse processo de você entender, às vezes o que ele quer não é o que você está sonhando, assim, e aceitar e seguir é meio Travou de novo. complicado. Sim. É meio o quê? Complicado, é meio isso, complicado, né? assim, complicado. Um pouco, né? Depende do que... Voltou? Voltou. Que nem isso que o Vini está pensando, né? Ele acha que quem tem um chamado não pode fazer, não tem uma vida normal. Né? Ele está com isso, ele fica, mas eu quero ter uma vida normal. Então, acho que é isso, assim, a gente fica pensando será que vai ser uma vida que é uma vida que não é normal? O que será uma vida normal, né? Acho que ele acha que você tem uma vida esquisita, hein? Ele acha que eu devo ser esquisito. Kátia, sabe que eu estava falando para as meninas, para você falar com ele, igual ele falou com o Samuel, fala para ele falar com Deus e perguntar para Deus o que Deus quer que ele faça. Porque o que a gente vai fazer para Deus não tem um impacto assim na nossa vida, que a nossa vida não vai ser uma vida normal. Na verdade, você vai viver uma vida. Né? Você pode ministrar isso sobre ele, né? E falar para ele, perguntar para Deus, né? Se de repente é louvor, de repente é oração, de repente é história, contar história. Muitas coisas, né? Podem ser feitas, né? E caber dentro da nossa vida, né? Mas, meninas, eu vou precisar, eu vou caminhando já para o final, mas eu quero orar com vocês sobre esses 3 momentos. Deus está colocando muito no meu coração para orar com vocês sobre esses 3 momentos da vida de Jonas, que vocês precisam descobrir qual deles se encaixa ao seu coração. O primeiro momento é, eu estou fugindo? Pode ser que você esteja se negando a aceitar uma condução que Deus tem para a sua vida, né? Pode ser que esse seja o seu momento. O segundo momento que eu quero perguntar para você é, você está pagando esse ticket na hora da fuga? Você está procurando lugares melhores para estar? Esse é o segundo momento, que pode ser que você esteja enfrentando e se iludindo com uma viagem, com uma decisão. É assim, a condição que o Espírito Santo está me dando nessa noite para falar com vocês é a seguinte, pode ser que você esteja se iludindo com uma decisão que não é a certa para a sua vida, não é a melhor para a sua vida. Mas como Deus te ama, Ele vai deixar você tomar, para que você experimente, para que você tire isso da frente. Mas eu já quero dizer para você que é uma ilusão. Você precisa orar e perceber isso na sua vida. E o que você está fazendo é... Então, vou orar, Dani. Peraí, que eu estou abrindo aqui, tá.
Recebi aqui no chat. Vocês podem mandar no chat, né, no privado. Pode ser que vocês não saibam ainda que decisão tomar. Então, eu quero orar para que vocês não sejam iludidas. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é para aquelas que estão na barriga do peixe. A experiência de estar na barriga do peixe é maravilhosa. Apesar de que eu acho que estar dentro da barriga do peixe é meio asqueroso. Dá uma sensação de segurança, mas eu acho meio nojento, né? Eu não sei o tamanho desse peixe. Eu sou fóbica, então... A Lisa já ia passar mal, né? É um Dentro útero. do peixe... então, mas é confortável, mas é meio... Tem tempo determinado, é isso que eu ia dizer. Eu já combinei com a Kátia, a gente já está tudo combinado. Já. Nós duas estamos na barriga do peixe. E o peixe vai vomitar. Daí, quando a pandemia passar, a gente vai... Nós vamos abalar. Mas e se ele vomitar antes? Isso que eu quero falar para vocês. Por que elas têm que esperar a pandemia acabar? Pode demorar isso que eu quero falar para vocês. E se demorar mais? E se for mais rápido? Sabe por quê? O texto diz o seguinte, que Jonas ficou 3 dias, são 72 horas. O texto de Jesus diz isso também, que importava que o Filho do Homem ficasse 72 horas no coração da terra, para ressuscitar. Só que se você fizer a conta física e cronológica, da sexta-feira para o domingo em Jesus, não dá 72 horas. Uhum. Esse tempo é um tempo do coração de Deus, não é um tempo físico. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês que estão aí na barriga, viu, Kátia e Ana? A barriga não é o útero, tá? Presta atenção. É isso que eu não a barriga é meio... O útero não é aí. É. O útero é em outro lugar. Ele está no estômago. Entendeu? Ele não entrou fecundado, ele entrou pela boca. Por isso que eu falei para vocês, é meio asqueroso. Tem resto de comida. Se for um peixe que Deus criou há mais de 1 hora, ele deve ter comido, né? Ele entrou pelo estômago. Vocês que estão dentro dessa barriga, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo de Deus não é o mesmo. Então, não adianta combinar. Ele vai vomitar a hora que você estiver pronta. Recomendo que você ore. E faça igual Jonas orou, né? Jonas se confessou, nós vamos ler essa oração na semana que vem. Jonas se confessou, pediu perdão e se colocou na presença de Deus. Recomendo que vocês façam o mesmo. Eu não sei quanto que são essas 72 horas no coração de Deus para esse tempo. Se você for vomitada no meio da pandemia, você vai ter que trabalhar. Uhum. E Deus vai dar estratégia. Vocês não acreditam nisso? Amém, acredito. Então eu recomendo que vocês usem esse tempo não para dormir, para orar. Comento. De leve, recomendo de leve, assim. Use esse tempo para orar. Já foi a hora de dormir. Você dormiu no barco, foi lançado na água, já descansou. Agora é hora de vigiar. Vamos orar? É para sacudir mesmo. Vocês acham que Deus vai ficar me sacudindo para eu não sacudir vocês? Vocês estão de brincadeira, né? Não posso perder esse tempo. Quero dividir com vocês esse saculejo. 3 momentos. O primeiro momento é da fuga. O segundo momento é da ilusão, estar perdido. E o terceiro momento é estar na barriga. 3 momentos. Eu vou orar por vocês. Você pode colocar na presença de Deus, no seu secreto isso. E eu vou orar agora, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, nesta hora eu tenho mulheres maravilhosas aqui comigo, dividindo nessa sala de conversa convicções, sentimentos e impressões de um texto bíblico tão antigo, mas tão atual. Então agora, Senhor Jesus, eu quero colocar na Tua presença cada uma delas, para que no secreto delas, no coração delas, elas encontrem o momento em que elas estão vivendo. Senhor, para aquelas que estão fugindo, dá direção, Pai, em letras garrafais.
Restaura, Senhor, resgata, Deus. Pega no pé, Senhor, como a Gibele testemunhou. Não deixe as tuas filhas, Senhor, se perderem em decisões de fuga, Pai. Faça com que elas sejam fortes para encarar as tarefas que elas têm. Resolver problemas, trabalhar em situações adversas, resolver relacionamentos. Deus, a fuga vai nos levar à perdição. Então, Senhor, eu quero repreender espírito de alcoolismo, de prostituição. Eu quero repreender, Senhor, espírito de glutonaria, Pai, para que nem a comida, nem a bebida, nem sexo, nem qualquer outra circunstância possa ser, Senhor, essa resposta de fuga, esse gatilho de fuga. Mas que as tuas filhas sejam curadas, Pai, nos pensamentos e no corpo, para que elas enfrentem os problemas que elas estão passando com coragem. Se as tuas filhas estão, Senhor, pagando um bilhete para ir para outro lugar, eu quero declarar, Senhor, que decisões que definem destinos sejam decisões certas e elas fujam da ilusão. Que as tuas filhas não fujam do Senhor, mas fujam da ilusão, Pai. Em nome de Jesus, cancela esse bilhete para Tarsis, se ele já foi pago. E aquelas que já pularam do barco e estão no ventre do peixe, no seu estômago nesta hora, desfrutando do cuidado do Senhor, que elas entendam que é hora de orar, porque o Senhor vai preparar a hora para cumprir a promessa que o Senhor tem. Eu as abençoo, eu agradeço, em nome Amém. de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Recomendo que vocês orem nessa direção durante a semana, tá bom? Para que no secreto o Senhor vá tratando. Vá tratando. Fala Aproveitem e orem pelo meu túnel do carpo, porque vocês estão vendo que eu estou aqui encostadinha na caminha, porque hoje a coisa aqui vamos tá orar. feia. Vamos orar. Amor, estou desconectando. Semana que vem, oração de Jonas. Meditem, por favor, no capítulo 2 inteirinho, que a gente vai mexer com ele e mais com algumas orações de gente bizarra que se colocou na presença de Deus nos lugares mais estranhos. Não vamos ficar em Jonas. Vamos olhar outras orações bizarras em lugares bizarros para ver como Deus responde às bizarrices humanas, enviando coisas estranhas para nos socorrer. Deus abençoe vocês. Beijos. Até quinta que vem. Tchau. Tchau. Capítulo 2 de Jonas. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo.